Você sabia que cada planta de soja que sofre ataques da lagarta elasmo pode ser uma planta a menos no seu estande? É isso mesmo, o ataque da praga é fatal. As lagartas podem reduzir de 15% a 20% o tamanho do estande e isso representa uma perda enorme para a produtividade. Mas como evitar tamanho prejuízo? O tratamento das sementes com inseticidas eficazes é a principal recomendação dos especialistas. Por isso, eu te apresento Convence, o inseticida da Yara para tratamento de sementes com alta performance no combate à lagarta elasmo. Esta ferramenta preserva o seu estande e propicia o bom desenvolvimento da cultura. Além de Convence, a Yara tem um portfólio completo para proteger o seu cultivo de soja. Acesse yara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code e conheça. Na hora H da proteção do seu cultivo, é Yara. Pode confiar. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Estamos de volta com Hora H do Agro, aqui na tela da Jovem Pan News. Os agricultores norte-americanos estão em alerta por conta da previsão de chuvas irregulares para lavouras norte-americanas. A Rural Clima indica que o oeste do cinturão agrícola é a região mais prejudicada e as temperaturas médias deverão ficar mais altas. Enquanto isso, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, revela que 61% da safra de soja norte-americana está em boa e excelente condição, uma piora de 1 ponto percentual na semana. Já o milho continuou com 64% das lavouras avaliadas como boas e excelentes, mas com situação inferior à mesma época do ano anterior. Para abordar esta situação climática para as lavouras dos Estados Unidos e Brasil e tendências de mercado para soja e milho, vamos receber os nossos especialistas convidados. Alexandre Nascimento, meteorologista da Rural Clima, uma satisfação recebê-lo, seja bem-vindo. Olá, Kellen, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Nós que agradecemos pela presença. Daniele Siqueira, analista de mercado da AG Rural, seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada pelo convite, Kellen. Obrigada a vocês. Vamos dar início, então, ao nosso painel sobre condições climáticas para Brasil e Estados Unidos, tendência para mercado de grãos. E eu começo com você, Alexandre. O que a Rural Clima está vendo para a previsão de tempo nos Estados Unidos? Quais regiões devem ser mais afetadas por essa condição de seca que está no radar de muitos de nós? Pois é, Kelly, a gente, estamos aí no dia 22 de julho, o mês de julho que é o primeiro mês aí, primordial para o desenvolvimento das lavouras, tanto de milho quanto de soja americano. E até agora, dia 22, choveu muito pouco, de forma extremamente espaçada, ou seja, como você falou aí, irregular. A tendência para essas próximas semanas até é de uma condição um pouquinho melhor. Mas, assim, é tudo inho mesmo, viu, Kelly? Não tem, assim, nenhum grande sistema que vá reverter por completo e apagar, esse fantasma que existe, principalmente, se a gente dividir os Estados Unidos em dois, existem duas situações. Uma é do meio para o oeste, nessa região aí, é onde choveu menos e é onde mantém-se a tendência de chuvas irregulares. E a porção mais leste está uma situação um pouco melhor. As temperaturas estiveram extremamente elevadas, 4, 5 graus acima do normal. Para essa próxima quinzena, ou seja, até o comecinho aí de agosto, a tendência é de que, em média, continue mais alta do que o normal. Um pouco menos do que foi registrado nos últimos 10 dias, mas ainda acima do normal. Ou seja, traduzindo aí em relação aos números que você citou, no relatório da segunda-feira da USDA, a situação de 60%, 64%, ela não tende a melhorar. A tendência é estagnar ou piorar. Então, a gente sempre olha ali as 5 colunas, que é muito ruim, regular, bom e excelente. Então, é mais fácil esse regular começar
a mandar pontos percentuais para o ruim ou muito ruim do que realmente mandar para as colunas aí do bom ou do excelente. Por quê? Porque a chuva, embora tenha uma tendência de pequena melhora, ainda segue irregular. Muito bem, obrigada, Alexandre, pelas considerações iniciais. Dani, conte pra gente o que a AG Rural tem visto em relação ao clima para os Estados Unidos, porque esse é um fator primordial para você fazer as suas projeções de mercado e preço, né? Entender o tamanho potencial da safra norte-americana. Quais as considerações você acha, assim como o Alexandre, que vai haver uma estagnação nos índices de bom a excelente? A gente vai começar a ver uma dificuldade nas lavouras, principalmente nessa região do meio-oeste? Me parece que sim, Kellen. O que tem marcado essa safra 22-23 dos Estados Unidos até o momento é uma irregularidade das chuvas. Elas caem em volumes muito diferentes e com distribuição que deixa muito a desejar. E aí, nos últimos dias, como o Alexandre já destacou, as temperaturas subiram demais. A expectativa até agora para o próximo fim de semana ainda é de temperaturas muito altas, perto de 40 graus ou até acima disso em alguns casos, e com chuvas que aparecem nos mapas, mas que mesmo assim estão deixando algumas áreas sem receber nessas precipitações. Então a gente olha assim com uma certa preocupação, mas o que me chama muito a atenção nesta safra, pelo menos até aqui, nós já estamos no dia 22 de julho, é que o clima tem influenciado pouco as cotações em Chicago, tanto da soja como do milho, porque o mercado ainda está muito mais atento a questões macroeconômicas e financeiras devido a essa aversão ao risco trazida pelo temor de recessão econômica global. Então a gente vê as cotações numa tendência macro de queda já desde meados de junho. É claro que nesse meio tempo nós vemos alguns momentos de alta, de recuperação, de correção, que por vezes são causados pelas mudanças nos mapas climáticos, mas de um modo geral o mercado financeiro ainda predominante nas cotações da soja e do milho até aqui, Kellen. Muito bem, muito bem. A gente vai voltar nesse ponto com você, Dani. Agora eu volto para você, Alexandre, para saber as expectativas de influência, por exemplo, de um fenômeno Laninha, né? Neste mês, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, conhecida como NOAA, indicou que o fenômeno Laninha deve continuar, mas perder força no fim do verão norte-americano. A safra brasileira 21-22 já foi afetada pelo Laninha. Gostaria de saber, na sua avaliação, que tipo de efeitos a safra dos Estados Unidos pode ter em relação à presença do Laninha. Isso significa uma safra cheia nos Estados Unidos ou longe disso? Olha, longe disso. Os efeitos, né, a gente já traduziu aí. Exatamente essa condição, né, super irregular, super, vamos colocar assim, delicada. E não é só por Laninha também, viu, Kellen? Existem outras variáveis, né, que, sob o ponto de vista macro, ela já deixou um alerta, né, há 3, 4 meses atrás. Tem um trabalhinho, né, do meteorologista americano chamado McCabe, que traduz bem isso. Ele correlaciona a oscilação decadal do Pacífico com a oscilação multidecadal do Atlântico, que são variáveis que têm uma frequência, né, menor do que o El Niño e o Laninha, né? Ou seja, como o próprio nome já diz, frequência decadal ou multidecadal, e a combinação dos dois está de tal forma que já se acendia um alerta, talvez não um alerta, mas um estado de atenção para a possibilidade, né, de uma safra não cheia, principalmente nesse meio oeste, puxando mais para o sul. Tá? Então, quando você pega esse trabalho do McCabe, ele, por exemplo, ele explica claramente, né, a super quebra de 2012, uma vez que naquela ocasião não tinha o fenômeno Laninha, né? Então, a situação é a seguinte: já existe uma situação macro que me diz, olha, vamos ficar de olho porque existe um potencial para que a safra desse ano não seja cheia. Aí você coloca um outro player super importante, que é a Laninha, que reforça ainda mais essa situação. Né? Você pode ter alguma situação local, ou seja, o Oceano Atlântico ali próximo, né? O próprio Oceano Pacífico ali próximo da costa oeste americana, contribuindo de forma positiva, mas infelizmente você não tem esse ano. Tá? Então, quer dizer, a tradução disso, dessa combinação toda de variáveis, é o que a gente aqui na Rural vem falando. Olha, a chance de safra cheia ela é pequena. Qual é o tamanho da queda? Não tem como a gente falar agora. A gente ainda tem 10 dias
de julho e todo o mês de agosto para observar aí essa contribuição dessa chuva nas próximas semanas. Em princípio, a contribuição deve continuar sendo irregular, né? Então tem tudo para ter aí, né? Para não ter uma safra cheia. Eu só não saberia te dizer nesse momento o tamanho da quebra. Obrigada, Alexandre. Daniele, conte pra gente como é que ficam as suas expectativas para a formação de preço de soja e de milho de agora em diante. A gente tem informações do próprio USDA, né, mostrando que o milho dos Estados Unidos está em polinização, cerca de 37% dele, 48% da soja em floração, o que significa dizer que são importantes fases de desenvolvimento das culturas. A minha pergunta para você é, a AG Rural já tem uma estimativa de produção dos Estados Unidos e se você enxerga qual projeção para preço de soja e milho para nossa audiência aqui no Brasil? Ainda é cedo para fazer uma estimativa de safra, tanto que o próprio USDA ele faz uma estimativa de produtividade apenas no relatório de agosto. Então, no dia 12 de agosto é que ele vai estimar as produtividades por estado. Antes disso, ele trabalha com linha de tendência de produtividade. No caso do milho, ele já trabalha com uma linha de tendência ajustada para baixo, porque o plantio foi feito com atraso, e na soja está com a linha de tendência mais pura, digamos assim. De todo modo, a gente percebe, né, que o milho já sofre mais, obviamente, porque a polinização é o período de definição mais importante na produtividade do milho. O milho, ele define a produtividade ao longo de todo o ciclo, mas a polinização é a fase mais importante e ele atravessa, então, esse momento com falta de chuva e baixas e altas temperaturas, inclusive temperaturas noturnas altas, o que é péssimo para o milho especificamente. Então, a gente já espera que em agosto o USDA venha com uma estimativa de produtividade um pouco menor para o milho. Para a soja ainda não, porque é cedo. A soja, por mais que esteja em floração, ela consegue perder flores e perder até vagens nesse momento e ela consegue se recuperar depois devido ao ciclo indeterminado e à maior plasticidade da cultura. Então, agosto é o mês mais decisivo para a soja. Por enquanto, não trabalhamos com grande quebra de safra, mas já sinalizamos para os nossos clientes que a safra deve ser menor do que seria uma safra normal para esse ano, para essa safra 22-23. Em relação aos preços, como eu disse para você antes, a gente está observando uma macro tendência desde meados de junho de queda causada por aversão ao risco. É uma queda que não acontece só na soja e no milho, acontece em todas as commodities que são ativos mais arriscados e nesse momento de alta de juros os investidores saem desses ativos mais arriscados, vão reduzindo sua posição comprada e isso então faz com que as cotações caiam e aí vamos ver qual vai ser o impacto de uma quebra de safra ou não sobre os preços. Eu acredito que uma quebra no milho, desde que não seja uma quebra muito grande, não terá grande impacto positivo nos preços, porque o quadro de milho dos Estados Unidos, ele é mais tranquilo, ele é mais folgado, não tem estoques tão apertados, mas no caso da soja é diferente. A soja tem estoques muito apertados de passagem de 21-22 para 22-23 e não existe muito espaço no quadro da safra nova para que haja uma quebra de safra. Se houver uma quebra de safra de soja, aí a soja pode ter os preços um pouco mais estimulados para subir na Bolsa de Chicago do que o milho. Interessantíssimo que vocês colocaram até aqui, a Dani trazendo um elemento macroeconômico, né, de toda essa aversão ao risco diante de possibilidades ou análises de desaceleração na economia global, impactando o mercado e impactando o preço de commodities agrícolas. De outro lado, ela coloca os fundamentos entre oferta e demanda e ambos, tanto Alexandre quanto Dani, já nos disseram que não entendem que há, neste momento, sinalização de uma safra recorde, de uma safra farta nos Estados Unidos. Nós temos um minutinho para fechar o nosso painel. Alexandre, Laninha e impactos na safra do Brasil 22-23, sua consideração, alerta para a nossa audiência, qual é? Olha, assim como eu tenho falado aqui com os nossos clientes, eu não vejo tamanha preocupação conforme aconteceu, por exemplo, em 20/21 e 21/22. Haja vista que é o seguinte, a Laninha está de fraquíssima intensidade. Né? Nós estamos, no momento, com a sua anomalia ali, né, os últimos dados divulgados pela própria NOAA, próximo de 0,5 grau de anomalia. Entre 0,5 e 1 grau negativo de anomalia, caracteriza-se como Laninha de fraca intensidade. A tendência, quando você olha o gráfico ao longo desse ano, ela veio perdendo intensidade. Então, a gente começou o ano lá em torno de 1 grau, né, de anomalia, agora está próximo a 0,5 grau. A tendência, segundo os modelos, é de isso ir se arrastando até mais ou menos outubro e de novembro em diante,
né, a gente ter aí um aquecimento do Pacífico na região central. Isso que está dizendo não sou eu, é o próprio gráfico que diariamente a NOAA, né, solta, né, o gráfico de previsão da região aí, de temperatura na região central do Pacífico. Então, quer dizer, é uma linha de fraca intensidade. O que acontece nessa condição? Outras variáveis, como o próprio Atlântico, começam a ter importância. Qual que é o resultado disso? Para finalizar, por exemplo, nos últimos 3 meses choveu demais no sul, em plena laninha. E esse mês de julho, com temperaturas extremamente altas aqui no Brasil também, o que bate de frente com a condição esperada em anos de laninha, que é o quê? Frio abaixo do normal. Julho está desmentindo exatamente essa condição. Ou seja, você está colocando para a gente que um laninha de fraquíssima intensidade pode afastar situações mais prejudiciais para o início da safra verão. Obrigada, Alexandre. Dani, a sua avaliação para safra 22-23, o que já se sabe e o que você gostaria de aproveitar esse 1 minutinho para dizer para a nossa audiência? Para o Brasil, a gente espera um aumento na área de soja, sem dúvida alguma, é um aumento menor do que aconteceu no ano passado. A gente trabalha com uma área de 42 milhões de hectares, que é um aumento de 2,5% em relação ao ano passado. Nos últimos anos foi um aumento maior, não aumentamos tanto esse ano devido aos custos de produção. Temos uma comercialização muito lenta também, um produtor bastante recuado, esperando uma recuperação dos preços. Acreditamos que ainda assim vai ser uma safra boa em termos de rentabilidade para o produtor brasileiro, não tão boa, obviamente, como foi a safra 21-22, que teve a melhor rentabilidade da história em termos nominais, mas mesmo assim, 22-23 deve ser uma boa safra. E no caso da soja, o que nós temos orientado os nossos clientes aqui da AG Rural é que eles esperem um pouquinho para vender, não vendo nesse momento de queda, porque por mais que o dólar esteja em alta, Chicago tem pressionado muito, então nós esperamos que pelo menos alguns ralis climáticos em agosto façam com que Chicago tenha alguma recuperação, e isso pode ser revertido em alguns momentos de preços melhores, não recordes, não super altos, mas em recuperação de preço definitiva para que o produtor consiga vender essa soja num melhor patamar do que o atual. Para o milho a recomendação é diferente? O milho está com um cenário mais complicado, porque o milho, além da pressão de Chicago, ele tem também a pressão da entrada da safrinha. Nós já estamos com colheita em 62% no Centro-Sul, isso significa 50 milhões de toneladas de milho já saídos das lavouras aí do Brasil, então tem essa pressão grande, e também temos que acompanhar a questão da Ucrânia, porque se ela volta às exportações, e parece que o acordo está saindo, né? Está saindo hoje, inclusive, se a Ucrânia voltar ao mercado para exportar, a gente pode ter um pouco de pressão maior aí sobre os preços do milho. Então, na verdade, o produtor já deveria ter vendido. Agora tem que esperar para ver o que acontece, e o cenário é de queda mesmo para os preços do milho. Interessante você falar sobre a Ucrânia. A gente tem uma entrevista exclusiva com um agricultor da Ucrânia, e só para adiantar, mesmo com a expectativa desse corredor para exportação de grãos, os agricultores de lá estão um pouco pessimistas, Dani, porque eles não acreditam que haverá infraestrutura necessária para fazer esse escoamento por causa de toda a destruição causada pela guerra. A gente vai exibir essa entrevista já já. Quero agradecer a você, Alexandre Nascimento, meteorologista da Rural Clima. Obrigada pela companhia. Daniele Siqueira, analista de mercado da AG Rural. Foi uma satisfação ouvi-los. Voltem sempre. Eu que agradeço aí o convite e conte sempre conosco. Obrigada. Obrigada, Kelly. Até a próxima. Tchau, tchau. E é isso, temos agora uma entrevista exclusiva com um agricultor lá da Ucrânia. Na Ucrânia, esses produtores rurais seguem com os trabalhos de colheita, mesmo com as exportações prejudicadas em função da guerra. Eu conversei com um produtor rural de lá que me contou que a colheita de cevada foi finalizada, de trigo atinge mais ou menos 1/3 da área. O Keus está conosco e responde se estão conseguindo exportar esse produto colhido em qual dimensão, hein, Keus? Apenas 20% a 30% do volume que normalmente é exportado pelos portos do Mar Negro, que estão todos bloqueados. Então só podemos exportar por rodovias e ferrovias. Há também alguns portos pequenos em rios na fronteira com a Romênia, mas essa é a única capacidade, 20% a 30% da capacidade das exportações. E caso a Rússia decida criar um corredor de grãos para escoar o produto da Ucrânia, quanto você acredita que poderia ser embarcado?
É fisicamente impossível voltar a exportar no curto prazo, porque tem que construir toda a logística e infraestrutura, e isso fisicamente leva tempo. Ao longo do tempo haverá um aumento, claro, mas antes disso, essa situação deve continuar criando problemas para as pessoas no mundo, que não terão acesso a alimentos a preços acessíveis. Keus, com essa exportação prejudicada, como é que está a armazenagem dos grãos que estão sendo colhidos? Alguns agricultores como eu venderam toda a safra antes da guerra começar, então nós podemos armazenar tudo. Nós compramos 6 silos bolsa, acho que se chama assim no Brasil. Então conseguimos armazenar mais 20 mil toneladas nestes silos bolsa, mas há outros agricultores que estão com os armazéns cheios da safra passada porque eles não precisavam do dinheiro ou queriam negociar, e esses estão tendo problemas para armazenar a safra. Você falou em problemas, qual é a situação financeira dos agricultores ucranianos, Keus? Nós vendemos apenas 30% da safra. Você não consegue tocar os negócios na fazenda. Alguns agricultores possuem mais recursos e vão conseguir aguentar mais. E outros possuem menos recursos e vão entrar em falência. Nós temos sorte porque também temos uma fazenda de gado leiteiro. E as indústrias continuam comprando leite e processando toda semana. Com isso, nós temos esterco. Então, podemos usar no lugar de fertilizante, que está caro e vem da Rússia e Bielorrússia e não está disponível. Então, por causa dessa diversificação, nós temos sorte, mas os outros agricultores tiveram que deixar de semear, não têm de onde tirar recursos, não conseguem pagar o salário de funcionários e o setor fica parado. É uma situação complicada. Muito obrigada, Keus, em uma entrevista exclusiva ao Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News, trazendo os relatos e o ponto de vista de um agricultor que está na Ucrânia produzindo alimentos em plena guerra. E agora a gente vai falar de arroz. Uma pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência revelou que 14% da população brasileira se declarava vegetariana em 2018. Já nas regiões metropolitanas, São Paulo, Curitiba, Recife e Rio de Janeiro, o número subia para 16%. Aumento de 75% em comparação com o estudo realizado em 2012. De olho nesse perfil de consumidor, empresas estão investindo neste mercado. A Nestlé, por exemplo, lançou no primeiro semestre do ano o Moça Origem Vegetal. Vocês já tinham ouvido falar? É esse produto que está na tela, feito à base de farinha de arroz e óleo de coco, para substituir o leite condensado tradicional de origem animal. Segundo a empresa, o produto pode ser encontrado em lojas especializadas por um valor de cerca de R$ 10,79, base São Paulo. E este produto ilustra uma mudança que acontece na indústria de arroz. Mudança no perfil do consumidor, agregação de valor ao produto. Essa é a direção que muitas companhias do agro estão mirando. A inovação e o lançamento de novos produtos é o foco da indústria de arroz no Brasil. Para saber mais sobre este tema, a gente vai receber aqui o gerente de produção e qualidade da Pileco Nobre Alimentos, Fábio Pileco. Seja muito bem-vindo, Pileco. Diga pra gente quais são as estratégias da indústria de arroz para sair do mercado só de commodity e entrar em outros nichos. Tá certo, Kellen. Inicialmente, né, algumas características da indústria do arroz, né? O arroz, ele é um produto muito parecido pela perspectiva do consumidor, de uma marca para outra. O consumidor não nota grandes diferenças quando ele vai no supermercado, e o preço passa a ser um dos critérios de escolha desse consumidor, né? O que a indústria hoje está fazendo? A indústria vive uma rivalidade muito grande entre competidores, uma concentração no mercado, um custo fixo muito elevado para trabalhar, né? A indústria de arroz hoje ela é submetida às mesmas legislações de uma indústria química, de uma indústria fármaco, de uma indústria eletrônica.
Então, isso está literalmente fazendo a indústria de arroz repensar os seus processos fabris, repensar o seu processo produtivo, né? Então, até então, tudo que foi feito foi muito bem feito. A indústria do arroz recebe arroz em casca e entrega arroz branco, né? Arroz beneficiado. E hoje, o que a gente precisa fazer? Precisa atribuir ao arroz novas aplicações, diversificar mercados, dar às empresas opções de fazer novos produtos à base de arroz. Então, quando você tem um arroz, parte para uma farinha de arroz, você leva o arroz às padarias, às confeitarias, às pizzarias. Quando você faz uma bebida de arroz, a exemplo que a Nestlé fez, você leva o produto aos hotéis, às cafeterias, aos bares, aos restaurantes. Quando você faz óleo de arroz, você leva ele para diversas outras aplicações. Quando você faz... Então, esse é o caminho que a indústria está buscando. Esse é o caminho que a indústria moderna, atualizada, está trilhando aí de uns 5 anos para cá, né? Olhando visão de longo prazo. Interessante, enquanto você falava, a gente via imagens de alguns produtos que já estão sendo comercializados também no exterior, desde fórmulas para bebê, desde maquiagens, desde algum tipo de leite de arroz, proteína, suplemento alimentar, são várias as opções para essa indústria. E você faz parte dessa indústria aqui no Brasil. Pileco, diga pra gente como estão se preparando para essa mudança acontecer, que tipo de produtos estão no foco de vocês e chegarão a nós, consumidores, em breve? O que acontece, né, Kelly? A gente fica atento às mudanças no mercado consumidor. Quando a gente olha a perspectiva de longo prazo, nós estamos falando de um aumento populacional para 10 bilhões de pessoas, né? E quando a gente olha para o mercado brasileiro, em 2050, nós teremos pelo menos 50% da população acima de 50 anos. Isso muda bastante as coisas, né? As pessoas vão precisar mais fibras, as pessoas vão precisar mais colágeno, as pessoas vão precisar jantares mais leves, letras maiores nos supermercados. Muda um pouco a dinâmica das pessoas. Os organismos se comportam de forma diferente. Você não pode esperar que um homem de 60 anos possa comer uma costela gorda que nem um jovem de 25 e tenha a mesma noite de sono, né? Então, como é que a gente está olhando isso? Estamos diversificando os produtos na linha dos integrais, na linha saudabilidade, produtos com alto valor nutritivo agregado, né? Por exemplo, grãos do sul, né? Um produto feito só com produtos gaúchos aqui, centeio, cevada e aveia, para quem busca fibra. O grãos do mundo, com teff, que é um produto da Etiópia, para quem busca ferro. O grãos protein, com N lentilhas, né? Com destaque para a lentilha beluga, que é uma lentilha canadense, chamada caviar dos vegetais, né? Nós temos o Grãos do Brasil, que é uma releitura do arroz com feijão, o arroz integral e 2 feijões especiais, o azuki e o moyashi, que cozinham em 20 minutos, né? Um prato prático de se fazer. O Grão Superfood. E assim vai indo, né? Então, nós estamos atentos a esse consumidor que está buscando novas formas de se alimentar, né? Fábio, o consumidor está no nosso foco, mas o produtor também. A gente tem 30 segundinhos. De que maneira toda essa inovação na indústria de arroz chega até o produtor rural? Ele vai ter uma rentabilidade maior se entrar nesses mercados de nicho também? Com certeza, Kellen. Na verdade, o que acontece? Quando a indústria diversifica suas aplicações, ela amplia os seus mercados. E isso, com um mercado maior, ela dá segurança ao produtor, que o produtor não vai viver aquelas oscilações de preços que tanto incomoda, né? E claro, se a indústria tiver maturidade empresarial, ela pode usar esses produtos e jogar no mercado externo, que paga bem, paga em dólar, e a gente pode trazer os dólares de fora para investir aqui no Alegrete ou em Uruguaiana. Alegrete, Uruguaiana, fronteira oeste do Rio Grande do Sul, junto conosco aqui na Jovem Pan News, Fábio Pileco, gerente de produção e qualidade da Pileco Nobre Alimentos. Uma satisfação recebê-lo. Volte mais vezes com boas novas para o mercado do arroz. Certo, obrigado, Kellen. Obrigada a você. E agora eu tenho um recado para você. Você sabia que cada planta de soja que sofre ataques da lagarta elasmo pode ser uma planta a menos no seu estande? É isso mesmo. O ataque da praga é fatal. As lagartas podem reduzir de 15% a 20% o tamanho do estande e isso representa uma perda enorme para a produtividade. Mas como evitar tamanho prejuízo? O tratamento das sementes com inseticidas eficazes é a principal recomendação dos especialistas. Por isso, eu te apresento
Convence, o inseticida da Yara para tratamento de sementes com alta performance no combate à lagarta elasmo. Esta ferramenta preserva o seu estande e propicia o bom desenvolvimento da cultura. Além de Convence, a Yara tem um portfólio completo para proteger o seu cultivo de soja. Acesse yara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code e conheça. Na hora H da proteção do seu cultivo, é Yara. Pode confiar. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento